Um pouco acontecendo nessa questão da consideração, né? E o que acontece? Quer dizer, alguém fez, passando de alguma forma, ah, a informação sobre a questão da consideração de que eventualmente você fez um puxado por meio de uma ideia que está presente no Novo Testamento e se associou a essa ideia como sendo algo que derivaria, pelo menos em muitos casos, a, que derivaria não, que se ligaria, vamos dizer, aos 10 mandamentos, por exemplo, por meio da questão de honra de pai e mãe. Então, se eventualmente uma forma de você honrar pai e mãe seria, aí eventualmente, ter a questão da consideração, porque se eventualmente eu ajudo algumas pessoas, eu teria que ter, se eu tenho consideração, até se eu tenho consideração, por exemplo, com pai e mãe, ou com uma pessoa muda que não conseguiria se expressar e, portanto, eu ajudaria a pessoa muda sem que ela peça, porque ela teria muita dificuldade de se expressar, então eu teria que fazer ali, usar um raciocínio, por exemplo, do Novo Testamento sobre a questão de não fazer acepção de pessoas. Então, se eu ajudo pai e mãe e pessoas mudas, eu não posso ter acepção de pessoas. E nesse caso, não ter acepção de pessoas é também honrar pai e mãe. Ou seja, não só honrar pai e mãe no sentido de ajudar, por exemplo, mas também não posso fazer acepção de pessoas. Então, outras pessoas que não são meu pai e minha mãe, eu também teria que eventualmente ajudar. E automaticamente isso também, esse ajudar outras pessoas também seria honrar pai e mãe automaticamente. Não só honrar pai e mãe é honrar pai e mãe, mas também não fazer acepção de pessoas. Então, ajudar as pessoas, mesmo que elas não sejam meu pai e minha mãe. Isso também seria, no final, honrar pai e mãe. Então, eles fizeram, ou ele, ou, vamos dizer, alguém aí, além, fez uma extensão desse raciocínio para, vamos dizer, do Novo Testamento para o Velho Testamento. Ou uma ideia, talvez não exatamente suscitada no Novo Testamento, mas enfim, uma ideia filosófica específica, e ela foi linkada, vamos dizer assim, ao Velho Testamento. Ok, né, esse raciocínio pode ser feito. Ocorre, no entanto, que o limite disso, e que eu sabia antes, é que, se eventualmente eu não posso fazer acepção de pessoas, eu vou ter que verificar que tipo de ajuda que vai ter que ser feita. Eu não posso fazer acepção de pessoas, mas se eventualmente, no caso, uma das bases é a questão de pai e mãe. Então, se pai e mãe eventualmente não concordarem em ajudar uma determinada pessoa, eu teria que eventualmente aí passar a fazer, no caso, uma certa acepção de pessoas e eventualmente não ajudar ou ajudar apenas de maneiras específicas pessoas que eventualmente pai e mãe não gostariam que fossem ajudados, por exemplo, porque esse também seria um critério, né? E esse é o critério que eventualmente se estava sendo utilizado naquele caso. Então, aí, no caso, eu não poderia fazer acepção de pessoas, mas se eventualmente fossem ajudadas pessoas que não se queriam que fossem ajudadas, automaticamente não seria uma honra de pai e mãe, porque você estaria, na verdade, quebrando o conceito. Isso foi sabido antes. Então, a questão é, apenas um complemento, é de que, além disso, tem que se contabilizar que as pessoas poderiam, mas as pessoas que eventualmente estão analisando isso têm que também, no caso, concordar com esse conceito. Mas então, isso que eu estou tentando dizer. As pessoas que estão sugerindo isso, eu sabia disso antes, elas vão ter que fazer um raciocínio de que elas vão ter que concordar. Quem está dizendo isso, estou falando de quem está sugerindo o argumento, elas vão ter que concordar com as ajudas que eventualmente seriam perpetradas, que sejam boas, desejadas ou as necessárias, tanto para pessoas que, vamos dizer, sejam boas ou pessoas que sejam ruins. Então, e mesmo, inclusive, os não próximos dessas pessoas que me atacam, porque muitos são ocultistas. Então, essas pessoas teriam que achar, em relação a pessoas boas, más e aos não próximos, quais as ajudas desejadas e as necessárias para essas pessoas. Então é que tá, tem pessoas boas que o pessoal que me ataca não gosta. Então tem pessoas boas que eles não gostam e não concordariam que fossem feitas coisas boas para essas pessoas. Para as pessoas que são boas e que não concordam com o cultismo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, você teria que contabilizar para as pessoas que não são próximas desses que me atacaram, essas pessoas não próximas, sendo boas ou más, não importa, mas as ajudas que fossem boas para essas pessoas
que não são próximas, podem ser boas ou más, mas que não são próximas dos ocultistas, do pessoal que me ataca, essas pessoas vão ter que receber, no caso, receberiam ali uma ajuda que seria positiva para a vida delas, e os ocultistas teriam que concordar, no caso, com essa ajuda. Então, o que de regra eles não fazem, porque eles não querem que essas pessoas sejam ajudadas. Num segundo ponto. Terceiro ponto. Aí que tá. As ajudas não precisam necessariamente ser desejadas. Mesmo as ajudas que são de coisas que as pessoas precisam, vamos dizer. Né? Algumas, de repente não todas, porque você poderia pensar que uma repreensão no final é uma ajuda necessária. Então daí o pessoal ocultista gostaria que as pessoas que não são próximas deles fossem repreendidas. Tá, ok, mas vamos pensar num outro tipo de ajuda que é necessária e que não é necessariamente desejada, mas também não é indesejada da pessoa que recebe, que não seja próximo dos ocultistas. Então, tipo, essa pessoa, ela vai receber uma ajuda que é necessária, não necessariamente uma repreensão, mas uma ajuda necessária para a sua vida, que ela não é nem desejada e nem indesejada, por exemplo. Ou mesmo que seja só um pouco indesejada, ou um pouco desejada, mas numa questão em que, de repente, o desejo da pessoa não é tão importante para caracterizar a ajuda, né? Mas uma coisa que seja que precise acontecer na vida dessa pessoa. Então, os ocultistas já não concordariam com uma coisa que seria positiva para essa pessoa, mas ela não deseja, mas é necessário na vida dela. Os ocultistas já acham que isso não deveria acontecer na vida dessa pessoa. Quer dizer, a análise que eles têm que fazer é do que eles concordam a nível de ajuda. A partir do momento que haja uma ajuda que seja necessária ou desejada para essas pessoas, que sejam boas ou que sejam ruins e que sejam contra os ocultistas, qualquer coisa que aconteça, aí que tá, eles são obrigados a concordar dentro do conceito de consideração que eles estão sugerindo. Não é só no meu caso que nós estamos falando sobre a questão de pai e mãe, não estou falando do meu pai e da minha mãe. Estou falando dos conceitos de quem sugere essa doutrina. Quem está sugerindo essa doutrina tem que concordar com as ajudas positivas, desejadas e necessárias que sejam feitas, né, as desejadas e ou necessárias na vida de quem é bom ou de quem é mal, ou ainda uma terceira categoria, de quem não é próximo desse pessoal que me ataca, vocês vão ter que concordar com todos os tipos de ajuda dentro desses critérios. Né? E até onde eu imagino, não é o que acontece. Né? Não há esse desejo todo dessa quantidade de ajudas a essas três categorias de pessoas que eu elenquei. Fica esse complemento do canal.